Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área. Eu, Diego Ferreira, meu compadre, Igor Mendes. Hoje a gente está aqui com o Guilherme, da Tirreno, uma empresa simplesmente fantástica de fluidos. A gente vai falar tudo aí sobre fluidos de freio, fluidos em geral, com o nosso professor do dia. Prazer, Guilherme. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por receber a Tirreno aqui. Menos na ideia do professor, tá? Mas hoje vamos tentar desmistificar um pouco esse assunto aí, que o que a gente mais tem, infelizmente, no nosso mercado é um monte de mito, né? Então, Sim. bora bater um papo. Bora lá. Então, para começar, seja bem-vindo. Conta Obrigado. um pouquinho da tua história e a história da Tirreno. Legal. Bom, começando pela minha história, eu tenho 38 anos de idade, sou cristão, casado, minha esposa tá grávida, um beijo pro Luquinhas também, que tá assistindo aí. E, cara, eu comecei estudando técnico em Química no Senai, depois fiz faculdade, entrei na Tirreno como estagiário e hoje fiquei 13 anos no departamento técnico, né, relacionado ao laboratório, tô há mais de um ano no departamento comercial, fazendo todo esse trabalho técnico na ponta, que são com vocês, que é com o pessoal, distribuidores, enfim, até com montadora. E também sou responsável por fazer parte técnica escrita, artigo, material para o Instagram da Tirreno, enfim. A Tirreno, ela é uma empresa que ela começou no Brasil há 55 anos, e a história começou com um italiano, que é o seu Sérgio, vindo para o Brasil. Ele era um cara que fazia óleos industriais na Itália, quando chegou aqui, se estabeleceu no Brooklyn, em São Paulo, e começou a fazer esse mesmo tipo de produto. O negócio cresceu. 10 anos depois, ele saiu do Brooklyn, foi para Diadema, que é onde a fábrica da Tirreno está hoje em dia. Desde lá, a gente está muito perto de montadora, vários dos nossos clientes grandes, eles estão ali próximos da gente. E estamos há 55 anos no mercado de óleos industriais e desde 1990 na divisão automotiva. Então, o que aconteceu nesse período? A diretoria da Tirreno, ela olhou o cenário nacional e falou, poxa, eu preciso fornecer fluido de freio para a linha de montagem de montadora. E começou a desenvolver um produto, criou uma divisão automotiva que hoje é uma divisão gigantesca dentro da Tirreno, onde a gente está presente desde linha de montagem, com a marca própria, com a distribuição, que vocês conhecem tão bem, e também com as marcas que a gente chama de private label, que a gente fabrica para montadora com a marca deles. E recentemente, até para completar essa história, dia 1º de junho, a Tirreno foi efetuada a venda dela para a Moove. Hoje a Tirreno é pertencente ao grupo Moove, ainda dentro do grande grupo Cosan, e hoje quem fabrica os óleos da Mobil é a mesma empresa que é dona da Tirreno. Pô, então a Tirreno tá mega agora, né? Porque a Cosan tem a Raizen, tem a Moove, tem a Rumo. Isso. E tem a Comgás, né? Se eu não me engano. Isso. Então, porra, a parte energética eles estão meio que dominando e agora pegaram a cereja dos fluidos. Eles dizem que a Tirreno é o braço de especialidade do grupo Moove, né? Então, a Moove, ela já era nosso cliente há muito tempo. A gente fabricava os fluidos de freio e fluido de radiador com a marca Mobil há muitos anos. Então, antes deles serem nossos parceiros, nossos irmãos, eles foram nossos clientes. Então, eles já conheciam a Tirreno, conheciam a qualidade da Tirreno, conheciam a sinceridade em forma de produto que a Tirreno vendia. Porque é muito fácil você falar no mercado uma coisa e não ter um produto que atenda. Sim. Infelizmente, é o que a gente mais tem. O que a gente sempre fala, papel aceita tudo. Então, eles já conheciam a seriedade da empresa e se tornaram parceiros nossos agora. Agora, a gente está num grupo enorme, com possibilidades enormes também. Pô, legal. E que tu tá... qual é a expectativa dessa nova aliança aí? Porque o negócio provavelmente vai tomar um rumo diferente, né, cara? Por questão de marketing, Sim. questão de entrada, né? Pra quem falar, né? Porque, porra, a Cosan é enorme. Sem dúvida, você ganha um impacto muito maior quando você fala que você é pertencente ao grupo Moove. Assim, muito maior. As portas se abrem muito mais quando você fala isso. A Tirreno, como ela sempre esteve nos bastidores da montadora, produzindo só para a montadora durante muito tempo, a montadora conhecia a Tirreno. Mas o grande público, as pessoas que compram, o pessoal da autopeça... Cliente final, né? O cliente final, o dono do carro não conhecia. Porque não é todo mundo que pega um frasco de uma montadora e vira o contrarótulo do frasco e verifica, produzido e envasado pela Tirreno. E é normal, a gente entende que tem um tempo de adaptação mesmo. Só que agora com a Moove a gente ganha uma possibilidade de alcançar lugares onde a gente ainda não foi. Então todos nós da Tirreno nós estamos bem animados com essa possibilidade. A gente enxerga um futuro muito promissor não só para a empresa, mas para a marca que a gente consome. Fluido de freio, fluido de radiador.
é ganhar uma dimensão onde a Tirreno ainda não tinha... Chegar numa dimensão onde a Tirreno ainda não tinha chegado. Na parte automotiva, quais são os produtos que a Tirreno tem hoje? Hoje nós temos carro-chefe, fluido de radiador, fluido de freio, é o que a gente produz há muitos anos para a montadora, a gente produz um volume muito grande. A gente tem limpador de para-brisa, descarbonizantes, aí os descarbonizantes a gente fala via tanque, né? Temos também limpa DPF, temos alguns produtos em linha de spray, temos o limpa ar-condicionado, temos o desengraxante, que é um 3 em 1, que ele é desengraxante, que ele é limpa freios, limpa corpo de borboleta. A gente tem também um produto que ele é desengripante, limpa para-brisas e limpa radiador. Recentemente a gente lançou um produto que o mercado brasileiro ainda não conhecia. Quando a gente fala, até a gente vai provavelmente chegar nesse assunto mais pra frente, mas até dando um spoiler, né? Hoje em dia no mercado nacional você não pode misturar fluido de radiador. No mercado mundial, na realidade. Então eu não posso pegar um produto que é orgânico e misturar num produto que é inorgânico. Se você faz essa mistura, você tem aqui uma incompatibilidade química, você tem uma incompatibilidade de corante. É muito normal o cara colocar um fluido verde dentro de um fluido laranja, inorgânico dentro de um orgânico, e ficar aquela cor de ferrugem dentro do carro. A Tirreno lançou um produto que a gente chama ele de Invisible, Global Invisible. É um produto que ele é compatível com o que está dentro do veículo e é feito para completar o sistema de arrefecimento. Porque qual que era o cenário anteriormente? Você olhava no reservatório, precisava completar ali dos 100, 200 ml de produto, o cara tinha que trocar tudo. E o dono do carro nem sempre quer fazer essa troca. E a gente lançou esse produto pensando nessa necessidade e pensando no cara do posto de combustível, que vai oferecer um produto de qualidade para o cliente dele. Esse nosso produto, ele se adapta ao produto que está dentro do carro, ele é compatível com o que está dentro do carro, e a cor dele, daí o nome Invisible, ela meio que desaparece quando ela é colocada junto do sistema de arrefecimento. E só aproveitar o gancho. Sim. Desculpa, porque você falou uma coisa acho que é cotidiano de todo mundo, né? O nosso objetivo aqui é trazer transparência, um pouco mais de conhecimento do consumidor. Boa. Acho que a maioria das pessoas já foi abordada no posto de gasolina com a história de completar a água ou completar o fluido. Sim. O que é o certo a fazer? Se for identificado que o nível de água está baixo, qual é a recomendação da Tirreno? A recomendação é sempre você fazer a troca. Essa é a recomendação principal, tá? É entender por que o nível está baixo, acho que é o primeiro de tudo. Se o nível do aditivo de radiador está baixo, que provavelmente o cliente tem um vazamento em algum lugar no processo. Então, está muito baixo, leva no mecânico. Verifica se está tendo algum tipo de vazamento. Quando a gente fala sobre o nível estar muito baixo, a gente entende que num ano, abaixar um pouquinho, assim, tem um pouco de evaporação, é compreensível. Você coloca o Invisible, que é esse produto que a gente lançou para fazer esse trabalho, você vai completar o sistema, vai ficar perfeito e íntegro. Agora, se o vazamento é muito grande, se você tem que colocar muito produto ali dentro para completar o radiador, é porque com certeza você tem um vazamento. Aí a manutenção tem que ser efetuada. E completar com água, né? Completar com água é um sério problema. Porque você tem duas situações aí, tá? Você está diluindo o aditivo que está dentro do carro. Então vamos supor que a maioria dos reparadores no Brasil hoje em dia faz isso, e eles estão corretos. Eles estão pensando no lucro deles. O correto no papel é você seguir sempre o que a montadora pede para fazer a diluição. Tem montadora que pede a 50%, a 40%, a 35%, mas a gente sabe que tem muitos reparadores no Brasil que diluem o mínimo possível, que é aquela velha proporção de 2 frascos de água para um frasco de aditivo, 33% de concentração. Pensa assim, o cara colocou 33% de concentração, que é a concentração mínima permitida. Aí o cara vai no posto, ou em casa, tá lavando o carro, ele abre ali o reservatório, vê que o nível tá um pouquinho baixo e coloca mais água. Então ele tá diluindo mais o aditivo que tá ali dentro. E quanto mais diluído o aditivo está, se ele estiver fora desses 33% para baixo, maior é o risco de você ter um problema. Você já não tá atendendo a uma especificação. Então, o ideal perfeito é você nunca diluir com aditivo. Ou melhor, nunca diluir com água, colocar só água, sempre a solução pronta para uso, depois de ter sido feita a troca. Entendi. Então, a galera que coloca só o aditivo, ele não está colocando o aditivo puro, ele já está diluído e aí pode ser usado. Isso, a gente tem 2 cenários hoje, né? A Tirreno vende produto concentrado e o produto pronto para uso. O produto concentrado, você tem que diluir ele para colocar dentro do carro com água desmineralizada. O aditivo puro não pode ser colocado. O que aconteceria se colocasse? Você não tem troca térmica, né? Quando a gente fala de aditivo e de água, quando eles entram juntos dentro do radiador, cada um deles cumpre um papel, uma função. A responsabilidade da água é tirar a temperatura do motor. A água não. Isso, ela arrefece.
A água não protege, a água não lubrifica. Ela só tira a temperatura do motor. O que faz essa proteção e lubrificação é o aditivo. Então, quando você entra com os dois, tudo isso acontece. Se você entra só com o aditivo, você não tem troca térmica. Então, você vai ter um superaquecimento do motor. E aqueles casos que o cara tem lá um vazamento no radiador e Aham. usa aquela solução para estancar, né? Porque tem algumas soluções Sim. no mercado, a Tirreno acredito que não tenha. Não tem. Aquelas soluções que... quando Clara eu- de ovo. quando É, eu era clara de moleque- ovo tem esse jogo Quando também. eu era moleque em moto de trilha, Marcelo, nosso amigo Marcelo Aham. Bombona sabe muito bem que... Não sei se ele sabe porque ele nunca andou com moto ruim igual a minha, né? O cara Mas pode. o radiador furava e aí tinha aquele negócio, não, joga 2 claras de ovo aí Uhum. dentro porque ela vai cozinhar, vai Coagula. estancar lá, vai coagular lá. Aham. Isso, não digo a clara de ovo, mas existem produtos hoje Existem. comercializados específicos para Existem. isso. Isso é... A gente não acredita nisso, a gente não tem esse produto porque a gente entende se o cara tem um vazamento, ele tem que consertar. Uhum, É o correto segundo o que a montadora orienta. Você entendi, tem que fazer a manutenção, não tem jeito. entendi. Aproveitar Interessante. um gancho aqui do Zeca, né, da Racing Lube, ele falou o seguinte, tem muitos fabricantes aí no mercado Uhum. que... Ele falou que não fabrica fabrica, como é que chama? Corante, né? Sim. É. Que não tem funcionamento. Tem alguma forma, o mercado é regulado por algum órgão ou como é que é disponibilizado isso para o consumidor? Tem algum controle? Temos. Então, na realidade, a gente tem 2 normas que são guias para os nossos fluidos de radiador. Aqui a gente está falando primeiro de aditivo de radiador. Sim. A gente tem uma norma para concentrado e uma norma para pronto para uso. Concentrado é a BNT NBR 13705. E para pronto para uso, também da BNT, a 14261. Para você ser considerado aditivo de radiador correto, que atende às normas, você tem que atender essas normas de maneira íntegra, completa, tá? Qual que é a questão? Tem muito produto que vende no mercado que você vira o contrarótulo do cara, no contrarótulo do cara tá escrito assim, atende ao ensaio de corrosão da norma 13705. Mas o ensaio de corrosão não é o único ensaio da norma. Ele é uma parcial só. É uma linha. É um ensaio dentro de mais de 20 ensaios que uma norma pode ter, por exemplo. Então, às vezes, o cara atende ao ensaio de corrosão, só que todos os outros ensaios ele não atende. O que o nosso amigo Zeca falou é uma verdade. Tem muita marca no mercado que a gente, no nosso ramo, chama de Kisuko. É o produto que ele tem uma cor absurdamente forte. Que cor que é esse produto? Ah, tem vários, cara. Rosa, Tem azul, vários. tipo Tang, A cor né? do momento é rosa, né? Mas tem muito, cara. Esse tipo de produto que não atende norma, que não atende qualidade, que não tem o famoso monetileno glicol. Esse tipo de produto é o produto que vai manchar o piso da sua oficina, que tá vendo o vídeo com a gente. É o que vai manchar as peças, que vai manchar mangueira, que vai manchar bomba, vai manchar reservatório. Então, esse tipo de produto não atende norma. Se só manchar as peças fosse a única coisa que acontecesse, mas não é. Esse tipo de produto, ele também não lubrifica. Ele também não protege contra a corrosão. Ele também vai fazer com que a mangueira ela não tenha o mesmo tempo de vida útil. A mangueira vai ficar rachando em algum momento. E, infelizmente, tem muito no mercado. Tu arrisca dizer que dependendo do produto é melhor usar só água do que colocar esse produto? Eu arrisco a dizer que você tem que colocar sempre um aditivo de qualidade. Eu nunca optaria nem por um produto ruim, nem só pela água. Entendi. Porque em nenhum dos casos você tem uma proteção ou uma troca térmica eficiente. Uhum. Então, nem só a água é correto, nem esse tipo de produto é correto. E é difícil, porque o que existe no mercado hoje em dia é uma abundância de produto que não atende à norma. Mas muito. E o cliente final nem sempre sabe sobre isso. O cara que é o reparador, ele também não conhece as marcas que são boas, as marcas que não são. Tem algumas coisas que ele pode fazer na oficina dele para checar se o produto tem qualidade ou não. Pega na sua oficina o produto que você usa e coloca no congelador da sua casa. Se de um dia para o outro o produto não congelar, ele tem uma chance de ter monetileno glicol na composição dele, na concentração correta, e é um produto que pode ser que tenha uma qualidade boa. Pô, que ótima dica É essa, hein, isso. cara? Se ele congelar, cara, se virar um gelinho ali, como a gente chama lá em São Paulo, já era. Porra, legal. Eu não sabia dessa, sabia? Não. Pô. E tem também um equipamento que a gente chama de refratômetro. É um equipamento super barato que você encontra na internet. É um equipamento que ele mede concentração de monetileno glicol. Então, ele é um equipamentozinho pequenininho assim, compridinho, que você pinga uma gota do aditivo
que está na sua mão no prisma do equipamento e olha contra a luz, fazendo a comparação com uma tabela de temperatura de congelamento. Ali você verifica se você tem a concentração correta de monoetileno glicol ou não. É um equipamento, inclusive, super barato e que o pessoal pode utilizar como ferramenta de venda. Pensa assim, o cara chega na oficina para fazer um serviço de freio, não está nem interessado em mexer em aditivo de radiador. O mecânico, com esse equipamento na mão, ele abre o reservatório na frente do cliente, pinga uma gotinha no prisma, olha contra a luz e mostra para o cara, dono do carro, comparando o resultado com a tabela, que o produto dele está fora da concentração. E aí o mecânico explica, cara, eu sei que você não veio aqui para isso, só que se você não efetuar esse trabalho, lá na frente você vai ter um problema muito maior. Você vai ter que voltar aqui e gastar muito dinheiro. Então é muito mais fácil, às vezes, você fazer uma troca de um aditivo, colocando um aditivo de qualidade, como o produto da Tirreno, do que você não mexer nisso e lá na frente ter um gasto muito maior. Entendi. Só aproveitar aqui que ainda é... Aí, né, como essa fala aí do Zeca ganhou bastante visualização, Polêmica ganha. consequentemente ganha polêmica, uns comentários que a gente dá risada e outros que eu acho que valem a pena a gente realmente insistir. Tem muita gente falando lá, por exemplo, porra, sempre completei de água lá no meu posto, meu carro já tá vivo há 20 anos. Tem alguma sensibilidade a mais dos carros mais modernos em relação aos mais antigos? Carros mais modernos têm bloco de alumínio. Então, a liga de alumínio ela é um pouco mais sensível do que o ferro fundido que era utilizado antigamente. Se você for falar pra mim, poxa, você tem que trocar pra todos? Tem que trocar pra todos. Em algum momento você vai ter. Por que esse cara não tem problema? Isso acontece muito, tá? O cara tem um carro antigo, o cara abre o reservatório do carro dele, tá cheio de barro lá dentro, lodo, ferrugem. Por que aquilo ali tá acontecendo? Por que ele não vaza? Porque a própria sujeira e a ferrugem, elas tampam o buraco de um vazamento. Então, é muito comum o cara fazer uma troca e encontrar um vazamento numa mangueira e ter que trocar uma mangueira. Porque ele fez a limpeza quando ele entrou com a água primeiro, fazendo a limpeza lá, depois quando ele entrou com o aditivo, tudo que é buraco vai aparecer. Então aí as pessoas falam, poxa, mas o aditivo tá gerando... O aditivo não gera problema. Você já tem um problema. O cara costuma falar, meu carro tava direitinho, foi só eu fazer... Só foi mexer nisso. É isso. Mas aí, gente, é o que eu sempre falo pros reparadores dos quais a gente conversa. Pessoal, sejam sinceros com os clientes de vocês. Entrou um carro que você olha, você vê que o reservatório tá impossível, a mangueira tá ressecada. Primeira coisa que você fala é pegar o cara pelo braço e falar, amigo, deixa eu mostrar um negócio pra você. Como você não faz essa troca? Normalmente esse cara é o cara que tem uma garrafa de refrigerante cheia de água no porta-mala do carro. Que petzão de Cara, dele. todo mundo aqui, nós três, vocês, todo mundo conhece alguém que tem uma... Os caras que estão assistindo estão rindo aqui, eu sei que eles têm. Eu já tive vários. Todo mundo tem uma Quem garrafa. nunca teve um Passat? Mas todo mundo tem uma garrafa, ou já teve, ou conhece alguém que tem uma garrafa de refrigerante no porta-mala do carro cheia de água. Sim. Esse cara que não usa aditivo, se ele não fizer uma troca agora e eventualmente trocar uma mangueira que ele vai precisar, que o mecânico vai explicar a situação, ali na frente ele vai ter que fazer o motor. O que é mais barato? Trocar uma mangueira hoje? Ou fazer o motor daqui a 5, 6 meses, por exemplo? E tu tocou num assunto legal que a gente gosta sempre de falar aqui, porque como a gente... A ideia é trazer informação não só para o consumidor final, mas também para o cara que é atuante no serviço... Pro reparador, no né? reparador, Pro dono de né? oficina. Qual que é o efeito dominó do cara não fazer essa manutenção do fluido de radiador, essa parte de arrefecimento, né? Porque a gente escuta muito isso que a gente tava falando. Pô, meu carro tá direitinho, nunca deu problema, mas aí a gente se esquece que a preventiva é sempre mais barata do que a corretiva, né? Qual é o efeito dominó da não manutenção? Você vai ter uma série de problemas, Diego. Você vai ter problema de superaquecimento, você vai ter problema de corrosão no bloco, válvula termostática você provavelmente vai ter que substituir, bomba, mangueira, o próprio radiador vai furar. Então, assim, isso quando você não tiver problema com o trocador de calor do óleo de transmissão, porque muita gente não sabe, mas o aditivo ele não serve só para trocar calor, mas ele serve também para uma série de outros detalhes. O trocador de calor do óleo de transmissão é exatamente isso. Quem resfria o óleo de transmissão é o aditivo de radiador. Então, ali, esse trocador de calor, você pode ter um problema se você não utiliza um aditivo de qualidade. Ou seja, todos esses itens que eu comentei, eventualmente você vai ter um problema. Claro, eventualmente você vai ter problema maior em um do que o outro, ou primeiro do que o outro. Mas quando você não usa um aditivo de qualidade, quando você não usa um aditivo que atende norma, esses problemas eles podem ocorrer tranquilamente. Entendi. É interessante, né? Porque às vezes o cara
time que tá ganhando não se mexe, né? Tem muito isso. Uhum. E esse aditivo do radiador, ele tem uma quilometragem, ele tem uma validade? Como que o consumidor que não tiver esse aparelho para fazer o teste, como que ele acha? Porque o óleo a gente sabe que ele tem uma quilometragem lá e a gente tem que trocar ele, ou uma validade, né? O aditivo, como que funciona? O primeiro ponto é sempre seguir o que a montadora pede. O que a montadora está falando no manual? De quanto em quanto tempo tem que ser feita a troca. A montadora é a que mostra pra gente quando a manutenção tem que ser feita. Dito isso, eu sei que no mercado existem vários aditivos que têm aí 1 ano de garantia, 2 anos de garantia. Os produtos da Tirreno, a gente tem um produto inorgânico, que é um produto que atende veículo pesado, principalmente, carros mais antigos. Esse tem 3 anos de validade, de vida útil, e todos os outros nossos produtos de radiador são 5 anos. Ele não está atrelado à quilometragem, sempre a data. Ou 5 anos, ou 240 mil quilômetros, e no caso do inorgânico, 3 anos ou 160 mil. Entendi. O que chegar primeiro. Cara, 240 mil quilômetros, o cara vai trocar o carro primeiro. 5 Normalmente anos é normalmente tempo, né? também. Exatamente. Normalmente, o normal eu tenho. Isso. Então, normal, quem faz essa troca aí é o segundo dono do carro. Normalmente. Sim, exatamente. Normalmente é o segundo dono. Lógico, depende de quanto tempo o cara vai ficar com o carro, mas normalmente é. É um tema que às vezes as pessoas não se preocupam tanto e vão se preocupar lá quando tá com acostamento, que o carro ferveu e tudo mais. Aí eu vou pegar e falar do fluido de freio também, que é que é polêmico. Sim. Qual é o período certo para trocar o fluido de freio e qual é a consequência de uma não troca do fluido de freio? Vamos lá, boa pergunta. Mais uma vez, tempo de troca, principalmente fluido de freio, que item de segurança é o que a montadora orienta. Então, olha o manual do carro e vê quanto tempo eles orientam para fazer a troca. Tem montadora que pede a cada 1 ano, tem montadora que pede 15, 20 mil quilômetros, varia. O fluido de freio, a Tirreno não orienta um tempo de troca, porque sendo um item de segurança, quem orienta é a montadora. A consequência de você não trocar, ela é grave, que pode provocar um risco de acidente. O fluido de freio ele tem uma característica que a gente chama de higroscopia. O que é higroscopia? Absorve umidade do ar. Se eu tivesse com uma caneca aqui no meio da mesa, com fluido de freio, do começo do nosso bate-papo para agora, provavelmente o teor de água dela teria mudado do momento que eu abri no frasco, coloquei aqui, para o momento que nós estamos agora. Então ele retira umidade do ar, muita. Então, qual que é a questão do fluido de freio? Pensa que você é um dono de carro consciente, que é um cara que cuida, que faz a preventiva e etc. Seu mecânico é um cara bom que cuida do seu carro da maneira como se deve. Nesse cenário, o fluido de freio ele tem que ser trocado pelo tempo que a montadora pede, porque quanto mais água o produto absorve, menor é o ponto de fervura do produto. E qual que é o problema? Quanto menor for a temperatura de fervura do produto, maior é o risco de acidente. Pensa assim, o sistema de freio ele vai aquecer aí até uma temperatura de 140 graus em alguns casos. Se você tem um fluido de freio que está muito úmido, que o cara nunca trocou o fluido de freio do carro dele, normalmente o ponto de fervura desse produto está abaixo dessa temperatura de 140. Acho que vocês já devem ter ouvido aquela história do cara perdi o freio na estrada, na serra. Sim. Aí Deus me ajudou, parei o carro no acostamento ali, desliguei o carro e o freio volta. Por que isso acontece? A temperatura do freio está mais alta do que a temperatura que o aditivo, que o fluido de freio aguenta. Aí a temperatura do freio aquece o fluido e o fluido evapora. Você mete o pé no freio e você não acha nada. Aí você para o carro no acostamento e desliga tudo que é sistema, esfria e o que era vapor volta a ser líquido. Aí você pensa, poxa, foi um problema ali momentâneo, meu sistema está normal. Se o sistema não está normal, você continua com a mesma questão a ser resolvida. Você vai ter um risco de acidente ali na frente de novo. Sim. E hoje a gente tem, eu até descobri através da Racing Lube, do Marcelo. Olha aí, Marcelo. Marcelo Bombona, o cara e o Zeca. Os caras foram lá e meio que me ensinaram a fazer as coisas melhores do que eu estava fazendo. A gente não tinha tanto conhecimento dos tipos de fluidos de freio que tem hoje em dia, né, cara? Todo mundo, antigamente era só o DOT 3 e depois virou o DOT 4 e ficou entre esses dois, entre aspas, né? O carro velho usa DOT 3, o carro novo usa DOT 4. E a gente sabe popular, que no popular. É. E a gente sabe que hoje em dia teve evolução pro classe 6 LV, né? Isso. Que a Tirreno tem, que não é todo fabricante que tem, né? A maioria não tem. A maioria não tem. Eu queria que tu falasse um pouco de cada DOT desse, as diferenças. Eu sei que tu não vai conseguir cravar os carros, porque são inúmeros carros, Claro. mas eu acho que a gente consegue ter mais ou menos uma linha do tempo dessa evolução e dos carros que eles equipam, né? Sim, hoje em dia, o que mais se utiliza no mercado disparado é o DOT 4. O que você vê na frota rodando na rua,
apesar de uma estimativa de mais de 60% do que está no mercado hoje em dia já podia rodar com Dot 4 LV, o que mais tem no mercado é o Dot 4 normal. Dot 3, de fato, são para carros mais antigos. Hoje em dia se usa muito no ramo agrícola, Dot 3, porque os equipamentos agrícolas eles não exigem tanto de temperatura, de freio, então é onde é mais utilizado. Carros mais clássicos, normalmente vai ao Dot 3. E cliente que, claro, quer prezar pela originalidade do carro dele. O cara tem um carro mais antigo, por mais que você fale para ele, não, cara, você pode usar o Dot 4, não tem problema, ele é uma evolução, ele vai proteger numa temperatura muito maior. Mesmo assim, o cara quer usar o Dot 3. Tudo bem, a gente tem esse produto para atender. Ele tem um ponto de fervura aí por volta de 240 graus, uma viscosidade boa, então o produto vai desempenhar super bem. Já o Dot 4 é o que mais se usa hoje em dia na frota nacional. Então, se você for ver nas autopeças espalhadas pelo país, com certeza é o que mais vende. O Dot 4 ele é um produto que ele tem um ponto de ebulição, aí a gente está falando de 265 graus aproximadamente. Então, quanto maior é o ponto de fervura, mais seguro é o fluido. Lembra que a gente falou agora há pouco que depois de um tanto tempo de uso, o ponto de fervura do produto cai? Então, quanto maior a fervura inicial do produto novo, mais seguro o produto é. Então, o Dot 4 ele tem aí 265, uma viscosidade um pouquinho menor do que a do Dot 3, é o que mais se utiliza, é o que mais se vende, a grande parte das montadoras utilizam esse produto ainda hoje em dia. Mas existe também o Dot 4 LV. Então, o que é o Dot 4 LV e qual a diferença dele para o Dot 4 normal? Viscosidade. A viscosidade do Dot 4 LV ela é muito menor do que a do Dot 4 normal. Estou falando aí numa norma, 1.100 aproximadamente de viscosidade, 100 Stokes, que é a unidade de medida. Ela chega mais rápido, no caso. Chega. Então, qual que é a pegada de você ter um produto mais fino, como é o caso do Dot 4 LV? A resposta é muito maior. Porque essa viscosidade é a capacidade de um fluido se deslocar de um ponto para o outro. Então, pensa assim, se você tiver um Dot 4 LV, um produto muito mais fino, ele vai chegar onde ele tem que chegar muito mais rápido. E a resposta da frenagem vai ser muito maior. Então, ele é um produto muito mais seguro. O ponto de fervura dele também é mais alto. Então, ele é um produto correto para ser utilizado hoje em dia. Na minha opinião, é o produto perfeito para ser utilizado no mercado. E ele consegue andar para trás também? Como o Dot 4 pode ser usado... nunca ao contrário, né? O Dot 3 nunca no Dot 4, mas o carro que com Dot 3 pode usar o Dot 4. Pode. E o LV também pode fazer essa função? Pode Vai sim. desempenhar legal? Exatamente. Exatamente. Nesses dois cenários, a análise é perfeita que você fez, Diego. Se você tem um carro que no manual pede Dot 3, você pode colocar o Dot 4, Dot 4 LV, ou se no carro pede Dot 4, você pode pôr o Dot 4 LV sem problema nenhum. O que eu não posso é voltar, que a gente diz, né? Fazer o downgrade, que é o carro tá pedindo no manual Dot 4 LV, você coloca o Dot 4 normal. Isso não pode. O Dot 4 LV ele é perfeito para ser usado em carro ABS. E quais as consequências que ele daria, só pra gente manter no raciocínio, qual a consequência que seria de usar um Dot 3 num carro que usa um Dot 4 LV? Você tem uma diferença na parte interna do sistema de freio. E isso vai acabar te gerando algum tipo de problema de frenagem, um risco de acidente. Entendi. Então, pensa assim, a gente está falando de sistemas que são ABS, os dutos eles dão uma leve afinada quando chega a um determinado ponto do sistema. Sim. Se você tem um produto muito grosso ali, ele vai ser difícil para passar. Pensa assim, você vai numa farmácia, compra uma seringa. Ela simboliza o sistema ABS aqui. Se eu colocar água para passar por essa seringa, vai passar sem problema, porque ela foi feita para esse tipo de produto e viscosidade. Se eu pegar um gel e colocar ali dentro, ele passa, mas com muito mais dificuldade. É mais ou menos a relação que a gente tem de diferença de viscosidade de fluido de freio. Entendi. É por isso que o Dot 4 LV ele é o ideal e o mais seguro, porque ele não só atende ao que está sendo feito hoje em dia, como ao que passou também. E tem acima do Dot 4, tem outras especificações. Tem o Dot né? 5.1, que a Tiano oferece, que é para carro de performance. Então, assim, você é um carro muito potente, exige muito do freio, uma temperatura de fervura muito alta, aí você tem o Dot 5.1, que é um produto para atender essa demanda. Seria o que usaria em carro de competição? Você pode usar em carro de competição, exatamente. A frota de um tempo para cá passou a ter a obrigação de ter o ABS como item de segurança, né? Exato. Então, por exemplo, se eu extrapolar a norma, se eu colocar um 5.1 num carro que pede Dot 4 LV no manual, isso em alguma forma pode confundir o sistema de ABS? Na realidade, o Dot 4 LV e o Dot 4 LV ele é um caso à parte, digamos assim, o Dot 5.1 também. Se você está pedindo o Dot 4 LV no seu manual, é Dot 4 LV que você tem que colocar. Por exemplo, se seu carro pede Dot 4 e você coloca um Dot 5.1, sem problema nenhum.
O que você não pode fazer é num carro que pede o DOT4 LV você colocar o DOT5, porque a viscosidade do LV é menor do que a do DOT5. Entendi. Então, a diferença da viscosidade, ele existe entre os dois. Por mais que o ponto de fervura do DOT 5.1 seja maior, ele aguenta mais temperatura, a viscosidade, que é a questão chave nesse cenário, do LV é menor. Então, se no manual pede o DOT 4 LV, é ele que tem que ser colocado. Legal. Outra coisa também que é bom a gente tirar uma dúvida, que eu sei que tem bastante gente com essa dúvida que a gente vai pegando, né? Que é a questão de, pô, eu troquei o fluido de freio do meu carro, fui lá, levou um carro na loja, a gente às vezes não tem acesso à quilometragem que foi trocada, usa-se aquela canetinha ou qualquer coisa que vai mostrar ali se o óleo está com uma viscosidade legal. A gente popularmente costuma dizer se o óleo está muito aguado ou não, né? Entre aspas, né? Ele está fino demais, pô, já tem muita água aí, já não tem muita propriedade, troca. E aí, esse carro mais tecnológico, ele começa a acender uma luz no painel, parecendo que o ABS não está reconhecendo o sistema. Por que isso acontece? Porque ele está te obrigando a fazer a troca. A mesma coisa às vezes acontece em alguns carros que eles rejeitam o fluido que você põe. É esse caso. É o caso. Pode ter sido o fluido errado, fez... Sem dúvida. Entendi. Sem dúvida. Aí o sistema não lê legal, a centralina manda a informação de Exatamente. troca mesmo. Mesmo que tu Exatamente. trocou, troca de novo. Troca de novo que você fez errado. Entendi. Troca de novo que você fez errado. E aí a gente cai naquela. O carro do cara tá pedindo um DOT 4 LV, ele vai na autopeça. Amigo, me dá um DOT 4 LV. Aí o cara vende pra ele uma outra marca, não vem ao caso, mas outras marcas que tem no mercado, que tá no rótulo DOT 4 LV. Aí o cara leva pro mecânico dele coloca o DOT 4 LV e aparece o sinal no painel do carro do cara. Por quê? Porque o fluido de freio que está sendo vendido como DOT 4 LV provavelmente não era DOT 4 LV. É um DOT 4 normal. E tem alguma nem norma? isso. Nem isso. É um Tem. DOT 3 2.0. É triste, o cenário é triste. E nesse caso de alguns fabricantes, atende a norma parcialmente ou diz que atende a norma, mas Então, Igor, porque assim, no nosso meio não tem como atender parcialmente. freio não dá pra ser mais ou menos. Não é tem como. tipo azeite, né? Porque tu já viu que às vezes tu compra um azeite, tá escrito lá Extrato azeite, de outra mistura. composto de óleo de só. Né? isso. Não tem um negócio Tem, desse? Não tem. dá pra ser assim. Não tem como. Você tem que atender a norma por completo. Norma de fluido de freio é da BNT a 9292. Só para vocês terem ideia, para eu ser homologado dentro de uma montadora, para eu conseguir me certificar com uma norma, com Inmetro, são situações diferentes. A Tirreno tem os dois. Para atender a montadora, eu tenho que passar por essa norma, e essa norma eu tenho que atender a mais de 80 ensaios. Do projeto 80 daquele fabricante, né? 80 ensaios desse produto. Se eu for homologar com a BNT, com montadora, mais do que um produto, mais do que um fluido de freio, ele tem que atender 80 ensaios de um fluido de freio e 80 ensaios desse outro fluido de freio. A montadora, ela vai olhar para isso, tá? O Inmetro, ele pede uma quantidade muito reduzida para ter o selo do Inmetro. Então, hoje em dia, são 5 ensaios, se eu não estou enganado, para você conseguir o selo do Inmetro. Eu atendo a 82 para a montadora, para atender a plenitude da norma BNT, e o Inmetro pede 5. Vocês conseguem entender a diferença que a gente tem aqui? Sim. Por que que tem muito Traduzindo- fluido que tem o selo do Inmetro no mercado e que nem sempre tem uma qualidade correta? Então a pergunta para o consumidor, assim, para facilitar ele escolher o produto certo, muito mais do que ele ter em metro, é para qual fabricante você produz, né? Para qual montadora você produz seria... A montadora Testado. seria muito mais exigente que o próprio metro. Muito, assim, eu sempre A montadora acho... não satisfaz, né? Ah, tem metro, beleza. Até para vocês entenderem, a Tirreno passa por uma quantidade de auditoria no ano enorme. Eu recebo auditores da ISO e eu recebo auditoria de montadora. As duas auditorias são super difíceis. E agora, a auditoria de montadora, cara, é outro patamar. E pra gente é espetacular isso, porque faz com que a Tirreno caminhe na direção correta sempre. Que eu nunca escorregue. Porque assim, você não consegue mudar um processo se você está fazendo algo errado muito rápido. Você tem que caminhar direitinho sempre. Então, a quantidade de montadora que a Tirreno fornece hoje faz com que a gente caminhe na direção Você correta. pode citar uma delas? Eita, eu não sei, hein? Eu acho que eu não posso, cara. O meu conselho é, pesquisem na internet. Google tá aí, ele mostra a série de montadoras que a Tirreno trabalha. O país, a gente pode falar, pelo menos? Que tá em Das grandes montadoras, alemães. A gente tem rótulos em
para empresas americanas, empresas alemãs, empresas francesas, por aí vai. Então eu facilitei a tua vida agora, ó. Pega. Dá uma olhada. O Google Dá uma tá aí, olhada. meu povo, olha o Google. E para consultar eu entendo bastante, cara, essa tua dor de cabeça, Uhum. porque a gente fabrica pneu remoldado ecológico lá na Cristone. Tá. E a gente tem o Inmetro desde que teve, antes de ter a exigência do Inmetro, a gente já tem o Inmetro. Só que a gente começa a topar com muito concorrente na rua, com aquele metro impresso, com número de metro, que quando você vai procurar, aquilo ou já teve um dia, ou nunca teve, Uhum. ou o cara... Não se renovou, né? Uhum. Teve uma vez, não foi renovado, ou perdeu e continuou fazendo, ou mudou de marca ficticiamente, só um nome fantasia e continuou com aquele jeito. Tem alguma maneira para o cliente final procurar isso, ter essa certificação que realmente... Ver a validação do selo, né? que é a validação que realmente aquele produto existe, no Ele Inmetro? pode pedir a certificação para o cliente dele. Para o fornecedor, no caso, né? Uhum. Pode pedir. Por exemplo, eu quero a comprovação de que a Tirreno é certificada no Inmetro. Sem problema. Entendi. Sem problema. Eu acho que é um caminho. E, cara, pesquisar. O que eu sempre falo para todos os nossos clientes, pessoas que ainda não são nossos clientes, eu espero que vocês sejam, pesquisem. Eu acho que, assim, nosso mercado, o nosso ramo, ele está infestado de informações incorretas. De gente que traz informação errada para vender produto. Tem muito. Então, não acreditem em tudo que vocês ouçam. Pesquisem. Entendeu agora, bonitão? Por que você aí tem que seguir o piloto automático? Essa é a ideia do piloto automático. A gente que está no ramo sabe de cada, não vou dizer falcatrua, mas cada expertise Uhum. que tem no mercado, que a ideia até da gente fazer o podcast foi exatamente isso, porque a gente acaba, hoje com a informação sendo muito rápida, Sim. e às vezes ela tem muita veracidade sendo um fake, né? O cara fala com É isso. o cara fala com tanta segurança, ele recebe bombardeado uma mentira contada Mas 10 também, mil vezes também como uma posso até, verdade, assim, a gente que é sai importante a gente saber disso. a gente sai só de falar do automotivo, porque uma coisa que acontece com a produção de conteúdo tem muito produtor de conteúdo que não está preocupado com a informação, Verdade. está preocupado no impacto. Então ele fala assim, pô, isso aqui tem uma meia verdade, mas se eu falar essa merda aqui vai chegar longe. Uhum. Então não tem preocupação com informação. Então o Diego, que é antigo, falou que isso aqui é pra ser a Barça Exatamente. automotiva, né? A ideia é a gente vê o podcast hoje, eu posso estar errado, né? Mas a gente entende podcast em duas vertentes. Uma de humanizar, de você entender uma marca, de conhecer mais, Sim. e a outra como um espaço de informação. Porra, eu sou da época que quando eu tinha 12 anos pra pesquisar, cara, porra, tu entrava na biblioteca e ia pegar a Barça lá por Exatamente. ordem alfabética e ia se virar lá. Hoje você consegue medir informações de várias maneiras. Uhum. Só que tem a diferença do conseguir medir para querer medir. Então, às vezes, o cara recebe aquela informação e ele já chega na oficina com uma posição tomada, com um raciocínio pronto, e a gente tem a dificuldade de mostrar para ele o que realmente é correto, porque ele sente tanta veracidade naquele vídeo que ele pegou na mão, É. que às vezes é só uma coisa sensacionalista, que Às vezes gente que não é nem do segmento, né? porque a proposta nossa, quando a gente fez o podcast, era exatamente isso. Auxiliar o que a gente já passa, né? O nosso dia a dia de loja, Sim. né? De oficina, de auto center, e trazer a galera técnica, a galera que realmente tem lugar de fala, Sim. e aí cada um compara a sua marca. Lógico. Né? Porque Lógico. Não é qualquer um que pode ir ao podcast. Claro, Né? claro. A gente fala muito isso aqui. Não é qualquer um que pode vir. Às vezes o cara ele é um fenômeno na rede social, ele é isso, ele é aquilo e tal, mas falar 2 horinhas aqui, cara, Uhum. vai mostrar quem realmente ele é. Então a gente Sim. sente uma marca segurando. E aí, fulano de tal, vamos ver aqui. Não, eu vou ver. E aí ele vem, vem. E acaba não vindo nunca. Sim. Porque, porra, ele não tem como A sustentar. exposição, né? Aquilo tudo, né? Eu sempre falo, a Tiano sempre fala que informação é a alma de tudo. Quando a gente olha para a internet ela é uma bênção e ela é uma maldição. Sim. Você pode usar a internet para falar verdades e abastecer o mercado com informação verídica que vai ajudar o mercado no dia a dia, ou você pode querer crescer a sua marca na internet trazendo um monte de informação que não é verdade. E daí vai muito de quem consome. Então, quem consome, eu, vocês, a gente tem que entender o que a gente está consumindo e verificar se aquilo é verdade. Vocês falaram agora há pouco para mim que às vezes o cara fala tanto uma informação errada, tanto, que as pessoas entendem como sendo verdadeiras. Isso é demais. Isso acontece muito.
E a Tirreno quer quebrar muito isso no nosso segmento. A gente quer levar a verdade para as pessoas. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, é claro que a Tirreno quer vender produto. É uma empresa. A gente não vive só de boas ações. Exatamente. Só que eu quero levar informação para o mercado, para que o mercado ouça o que eu estou falando, pesquise o que eu estou falando e entenda se é justo, se ele pode comprar e confiar ou não. É isso. É simples. Quer pesquisar sobre a Tirreno? Quem está dentro de montadora sou eu ou você é meu concorrente? Quem fornece há mais de 20, 30 anos para determinadas montadoras? Eu ou meu concorrente? Poxa, por que o meu concorrente não está dentro da montadora? Será que ele tem todas as certificações para entrar dentro de uma montadora? Será que se ele bater na porta da montadora ele passa pela catraca? Então, é muito por aí, sabe? É pesquisar. E graças a Deus a Tirreno tem um nome grande no mercado, porque a gente sempre trabalha bem, trabalha com montadora, fazendo o serviço correto. Queria aproveitar o seguinte, você falando o tempo todo, você fala muito de olhar a orientação da montadora Sempre. E o que ela recomenda. Então, hoje, assim, se a gente for resumir bastante, como é que é o desenvolvimento de um produto da Tirreno? Ela desenvolve isoladamente e oferece para o mercado ou é uma construção junto com a montadora? A montadora, quando você participa de um bid e ganha um bid, eles passam para você uma especificação do tipo de produto que eles querem. E você desenvolve baseado nisso. E aí, você vai para a bancada, desenvolve um aditivo e começa a testar o aditivo para saber se o seu aditivo atende às especificações que a montadora te passou. Poxa, atendeu as primeiras especificações, elas estão corretas, o produto desempenhou bem? Relatório para a montadora. A montadora fala, legal, vou te mandar peça. Me manda várias peças para fazer testes de compatibilidade no laboratório. A gente faz teste de compatibilidade, relatório. E aí eles falam, bacana, agora eu vou mandar o produto para a matriz. Aí você embala produto, uma quantidade enorme de produto, manda para a matriz faz uma série de ensaios com o seu produto, e aí eles liberam a compra do produto pela montadora para a Tirreno. E Guilherme, vamos, pra gente manter nesse assunto dos freios, Uhum. eu queria falar um pouco do como é feita a troca hoje em dia, né? Tá. Porque para quem já tá há mais tempo dentro de oficina, sabe que a troca de freio antigamente chamava sangria, até hoje chama sangria de freio, né? Mas a sangria era realmente você entrar dentro do carro, eu que fui moleque dentro de oficina, o que eu bombei de gol quadrado não tá no gibi. De troca aqui, aí o cara ia lá com o vidrinho embaixo, soltava, bomba aí de novo, aí você segura até o final para você expurgar aquele fluido antigo. Sim. E hoje em dia a gente tem várias trocas, vários tipos de troca, né? Eu, por exemplo, lá na Estilo Rodas, a gente trabalha com as pneumáticas, né? Que legal. Você bota o fluido lá no reservatório e ela já faz a troca. Sim. Coloca tirando. Faz uma diálise. Podemos dizer assim, né? Faz uma diálise. Exatamente. Essa evolução, ela ainda dá pra gente fazer alguma coisa na forma antiga em carro novo? Ou se segurou aquela sangria de freio no DOT 3? Eu quero dizer, dá pra bombar até a DOT 3. 4 tá, LV? tranquilamente. Se você quiser fazer a troca antiga com um fluido novo, não tem problema. É que hoje em dia, a praticidade das novas tecnologias, ela ajuda muito, né? Eu acho que, quando a gente fala de troca de fluido de freio, eu acho que a gente tem que ter duas preocupações aí, que eu vejo no mercado. Contaminações. Primeiro, por água. Você não pode garantir que você tem que garantir que o seu fluido não seja contaminado por água. O recipiente que você usa, se o reservatório que você está utilizando ele está limpo, bonitinho, sem nenhum tipo de umidade. Tá expurgado. Exatamente. Outro problema, contaminação de óleo. Cara, fluido de freio é inimigo mortal de água e de óleo. O óleo, quando ele está em contato com o fluido de freio, ele tem uma tendência de fazer com que as borrachas do sistema elas inchem. Aquela velha história do cilindro que trava, várias das vezes acontecem porque o fluido está contaminado com óleo. E aí a borracha incha e o fluido trava. Então, para mim, independente da maneira como o cara vai fazer a troca, é mais importante a preocupação de não ter nenhum tipo de contaminação. Nem por água, nem por óleo, que são críticas para o fluido de freio. E completar o fluido de freio? Pergunta do milhão. Não, você não pode completar fluido de freio. Não pode completar fluido de freio. Fluido de freio, ele, por essa característica de absorver muita água, se você coloca um fluido de freio para completar ali dentro, você vai acabar contaminando o fluido de freio novo que você está colocando com um produto ruim que está lá dentro. Eu sei que vocês
fazem isso algumas vezes, tá? Não façam. Não façam. Fluido de freio, a troca tem que ser completa. Não tem muita razão pra fazer, cara. É tão barato. Pois é. É tão barato que a economia é tão porca. Não tem... Eu acho que às vezes é mais preguiça ou falta mas do eu acho que- orçamento do que realmente a necessidade de completar. Porque às vezes o Não, cara e tem julga muito muito, né? centro Deve de ser reparação caro. que vende da forma errada. Vou vender um frascozinho aqui de DOT 4, o senhor não quer completar, não tá baixo. Acontece isso em posto de gasolina. Sim, acontece. Gente, o único cenário que eu consigo imaginar do cara completar o fluido de freio é o seguinte. Você parou num posto, você viu que você tá com um nível muito baixo, você completa pra chegar no mecânico. Mas não pra você rodar. Você joga fora aquele... É isso. Você Porque vai- se diminuiu, tá vazando também. É né? isso. Então, assim, você nunca pode completar um fluido de freio pra rodar. Nunca. O fluido, ele não evapora, no caso. Ele não vai perder volume se ele Aham. não tiver vazamento? Fluido de freio, a tendência é que não. A tendência é que não. Claro, quanto mais água o seu produto absorve, a gente sabe que a gente tem dono de carro no Brasil que é o cara que ama o carro dele e que no final de semana o cara vai dar um trata no carro dele, abre o capô e pra ele ver o fluido de freio, o que ele faz? Abre o reservatório e olha. Mete o dedo. Cada vez que ele abre o reservatório, entra ar. E aí o fluido de Oxida. freio vai absorvendo o teor de água da umidade. E aí você tem um problema que a gente comentou agora há pouco, de ter uma bolha sendo criada dentro do fluido de freio, você tem um problema de frenagem. Entendi. E o efeito dominó que a gente falou do aditivo no fluido de freio seriam o quê? Os cilindros? Depende da contaminação. Se você tem uma contaminação por óleo, você tem uma grande chance de ter um travamento de um cilindro aí. Se você tem um problema de contaminação por água, você pode criar uma bolha de ar dentro do sistema e você não ter frenagem do carro, sofrer um acidente. Nos dois casos, é perigoso você sofrer um acidente. Tanto no travamento do cilindro, quanto você meter o pé e não achar nada e o seu carro não conseguir frear. A gente falou de muitos produtos que são recomendados pela montadora e que vocês atendem à norma. Sim. Existe algum produto na linha da Tirreno que exceda uma norma da montadora ou que tenha uma preocupação em melhorar problemas de alguns projetos? Todos os nossos produtos excedem a norma. Você nunca vai ver um produto meu sendo liberado no limite dela. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de fluido de freio. Fluido de freio, a norma ela pede que ela seja liberada no máximo de água da fábrica 0,2%. A norma não deixa que o fluido de freio saia da empresa, da Tirreno, do fabricante, acima de 0,2. Só que você nunca vai ver um produto meu sendo liberado com 0,2. Você vai ver meu produto sendo liberado com 0,05, 0,1, 0,08. Ou seja, eu preciso dar uma margem para o aplicador. A aditivo de radiador é a mesma coisa. A gente vende o concentrado, a gente vende o pronto para uso. A norma, a gente tem uma indicação de diluição a partir de 33, ou seja, aquela que a gente comentou lá atrás, não pode ter mais do que 33%, menos do que 33% de diluição. O meu pronto para uso não tem 33, tem 35. Porque eu preciso dar uma margem para o reparador trabalhar. E às vezes o cara faz a limpeza dentro do sistema de arrefecimento, a gente sabe que sobra um pouquinho de água, não tem jeito, eu tenho que considerar isso. Então, a Tirreno nunca faz nada no limite. A gente sempre faz com folga do que a norma pede. Legal. Legal. Queria que tu falasse... Encerrou? Fluido de freio? Sabe tudo de freio agora? Ainda vou aprendendo. Vai dar uma sangrada lá no carro? Queria que tu falasse um pouco, cara. Uhum. Um produto também que o pessoal da Recilub me apresentou, que eu estou muito satisfeito, que é o Limpa-Ar, né? Que a Tirreno, ela tem um produto, a gente conhece como granadinha, né? O pessoal Isso. conhece como aquela granadinha para você fazer a limpeza do sistema de ar-condicionado, né? Junto com a troca do filtro e tudo. E a Tirreno, ela tem um produto bem diferenciado. Questão de cheiro, questão de antibactericidas que tem. Queria que tu falasse um pouco mais disso aí, porque é uma coisa também que eu falo lá Tem na umas loja, polêmicas, que a né? coisa mais fácil que tem é você vender uma limpeza de sistema de ar-condicionado quando você tira o filtro. E você aí que já mandou fazer essa limpeza e não viu o seu filtro, eu aconselho ver. Não, Porque é aquela velha história. desesperador. O cara vai aplicar um limpa ar-condicionado no carro sem trocar o filtro, é você jogar bola, voltar pra casa, tomar banho e usar a mesma roupa. Vai dar na mesma história. É Boa. assustador, cara. É. O que... Normalmente tá podre, né? Cara, Esfarelando. normalmente tá podre e às vezes tá pior do que o filtro de ar do motor do carro. Eu já vi algumas vezes. Queria que tu falasse um pouco aí dos benefícios sobre isso e também um pouco do produto de vocês, que eu acho que o pessoal vale a pena
usar pelo menos uma vez, vai conseguir dar uma comparada legal. Inclusive no ar-condicionado, já vi o pessoal usando em ar-condicionado residencial. Então, é feito pra carro, tá, gente? Só salientando isso. Cara, é legal a gente até falar do histórico desse produto. A Tirreno, ela nunca tinha fabricado nada em spray. A especialidade da Tirreno durante muitos anos era aditivo de radiador, fluido de freio, descarbonizante, limpa para-brisa, etc. Ou seja, o nosso negócio sempre foi fluidos, né? Tem uns 3, 4 anos atrás, o gestor do comercial, ele chegou pra gente, o Edu, que é meu gestor agora, Edu, nós. Ele chegou, fazer a média. Ele chegou pra gente e falou, eu tava do laboratório na época, falou, pessoal, a gente precisa desenvolver um limpa ar-condicionado. O que vocês acham? A gente pediu um tempo para desenvolver o produto. A Eli, que é a nossa... Eli, abraço para você também. Que é a nossa química de pesquisa da Tirreno, da nossa divisão automotiva. Ela começou a trabalhar para desenvolver um produto diferente. Porque o que a gente não queria, o que muita coisa tem no mercado hoje. Aquela velha história, a granadinha que você aplica, passa 3 dias, tá aquele cheiro de azedo dentro do carro. A gente não queria isso. Então, a gente desenvolveu um produto, testou um produto. A gente demorou, sei lá, de 6 a 8 meses para desenvolver esse produto, para garantir que ele fosse efetivo. Então, o nosso limpa ar-condicionado, ele faz neutralização de odores. Então, por exemplo, você que é dono... A propaganda, hora do merchan. Você que é dono de locadora de veículo, que o seu cliente devolve o seu carro com cigarro, cheiro de cigarro, usa o limpa ar-condicionado da Tirreno. Oportunidade para vocês também, precisam vender para esses caras. Esse produto, ele tira o cheiro que está dentro do sistema do cara. Então tá aquele cheiro azedo, cheiro de cachorro molhado, enfim, o limpa ar-condicionado retira esse cheiro. Ele faz a limpeza no sistema e ele é um produto que ele também faz o controle de bactérias. O que a gente tem, para comprovar até a eficiência desse produto, são 2 laudos que foram feitos por uma empresa que não tem nada a ver com a Tirreno, um laboratório de análise, que comprovam que o produto ele é antibactericida, antisséptico, ele mata até 99% das bactérias dentro do carro. Ele é um produto que ele neutraliza odores, de fato e de verdade. Então, qual que é a nossa pegada? A gente queria que o produto não azedasse. Além dele fazer esse trabalho incrível que ele faz de limpeza, a gente queria que ele não azedasse depois de alguns dias. Então, a gente colocou... Cara, foi um trabalho exaustivo até achar a fórmula correta. E é um produto que, quando você aplica, hoje ele vai durar uns 10 a 12 dias dentro do seu carro, tranquilamente, o cheiro. Toda vez que você liga o ar-condicionado, você lembra da Tirreno. Vendeu bastante por causa da pandemia? Vendeu muito. É porque o pessoal meio que associou essas bactérias também por ajudar, né, sim. cara? Não, vendeu bastante. Vendeu bastante. Esse produto, ele é um dos maiores destaques que se eu fosse falar pra você, na minha opinião, da Tirreno, sem dúvida. Porque a Tirreno, é o que eu falei, a gente nunca foi especialista em spray. E esse produto, ele não para dentro da Tirreno, a gente vende muito. Eu confesso que eu ando com dentro do carro. Aí, eu troco, aí, Igor, uso tem seu, e depois boto umzinho ali, porque é legal, cara. É bom, porque às vezes você... Primeiro que é um cheiro agradável, não é uma coisa que gruda, né? E, faz diferença. E qual que foi a nossa ideia também, cara? A gente não queria desenvolver um produto com cheiro de lavanda. Um produto com cheiro de banheiro público. O que a gente fez? Desenvolveu um floral. Que a gente chama... É um produto floral, que a ideia dele é um cheiro agradável de limpeza. Ele não é muito... ele não te atrapalha ao ponto de você ficar irritado com o produto. E é um cheiro agradável de limpeza dentro do veículo. Acho que essa foi a ideia aí da gente. Bem legal. Chegamos à sessão polêmica, Diego. Polêmica. Polêmica é o que move o mundo. A polêmica é o que move o podcast, né, Zeca? Abraço pra você, Zeca. A gente vai falar de uma polêmica, porque você falou de descarbonizante. Boa. Então... Já manda polêmica ou vamos fazer a introdução? Não, aplica com força. Vamos lá, cara. Primeiro, gasolina comum ou aditivada? Gasolina aditivada é uma gasolina boa, tá? Se você põe um aditivo descarbonizante de qualidade como é o da Tirreno, você não precisa pôr a gasolina aditivada. O descarbonizante ele pode funcionar de 2 maneiras, de maneira preventiva e de maneira corretiva. Se você está usando ele de maneira preventiva, o descarbonizante vai fazer o mesmo papel da gasolina aditivada. Então, para mim, se você quiser economizar por conta do preço do combustível que está nesse país, usa o descarbonizante e coloca a gasolina comum. Como é que funciona o descarbonizante? Boa. Quando a gente está falando... eu acho que até para o pessoal entender, vamos pintar um cenário diferente agora. Quando você está em casa,
todo mundo aqui já tem ou já teve um bojão de gás dentro da cozinha de casa, enfim. Quando o bojão de gás está no final, o que ele faz com o fundo da panela? Deixa Preto. totalmente preto. Exatamente. O que é aquilo? Fuligem, carbono, carvão. O que acontece para que isso aconteça no fundo da panela? Quando o combustível do bojão de gás está no final, ele não queima da maneira correta. E ele... Por isso que fica amarela, a chama tá bem amarela. Né? Isso, ele não queima da maneira correta. E quando você não queima de maneira correta, você tem o quê? Resíduo. O resíduo da queima do combustível do bujão está no fundo da panela. É um carvãozinho preto. É um carbono. A mesma coisa acontece no carro. Quando você queima combustível de maneira incorreta no seu carro, ele sobra esse carvãozinho, esse carbono que vai ficar ali nos bicos, válvula de admissão, enfim, no sistema de injeção. Então, quando você põe um aditivo de descarbonizante para fazer essa limpeza, ele vai desgrudar essa carbonização e vai levar ela para queima. Então você não tem nem resíduo disso. Onde é que coloca esse descarbonizante? Tanque. Via Direto tanque. no tanque. Direto no tanque. Isso. Pô, então pra galera aí que falou da polêmica, né? Porque sempre a gasolina comum e aditivada tem muita polêmica. Tem mais em cima polêmica disso. até hoje. Não, até mas agora. assim, veja, gasolina aditivada funciona de verdade, tá? Sim. Ela é boa de verdade. É que, na minha opinião, você utilizar um descarbonizante da Tirreno, você não precisa colocar a aditivada, você pode colocar a gasolina normal. Não, eu Até digo isso até muito porque o pessoal... o que eu vejo de problema maior da gasolina comum e da aditivada que o pessoal fala é a confiança se realmente aquela gasolina que tá entrando no carro é aditivada. Então, assim, pelo que tu tá falando, pros haters aí de plantão, Exatamente. resolve o problema do aditivo colocando ele direto. Muita gente falou isso até Então, nos uma boa comentários, solução. né, cara? Pra quem aderiu à gasolina comum, falou que quem teve aqui Completa não de falou, novo. completa, coloca Compra um descarbonizante frasquinho da Tirreno. Tirreno. Põe um a cada 4 tanques, vou dar um boi pra vocês, Ah, tá? um a cada 4 Um a cada tanques? 4 tanques e ele Pô, já trabalha de legal. maneira preventiva. Pô, então é bem mais barato mesmo. Muito mais, compensa muito mais. Compensa muito. Qual é o investimento aproximado, pra gente ter a ideia? Aí é com vocês, né, meu irmão? Eu não sei o valor do produto que vocês estão vendendo, eu não vou colocar o dedo nisso daí, não. Vai que ele fala 12 reais. Você tá louco, cara? Imagina, tá com vocês. É uma boa. Procure no comércio mais próximo. Exatamente. Você pode procurar aí @estiloRodas, @Widman, você vai encontrar os Com produtos da certeza. Tirreno. É isso aí. Não, com certeza. A gente lá tá Tirreno geral. Então, o produto realmente muito bom. E veio junto também com isso que falta, com informação. É. Entendeu? Porque quando você fala... Porra, cara, quantos anos tu tá na Tirreno? 14. 14 anos tu tá na Tirreno, então tu vive a Tirreno. Pô, Muito. pra um cara que tem 25, entrou É. lá com Cara, 11... 38, mas tudo bem, tá Mas tudo não, certo. porra, é um tempo. Então, assim, você já tá no mundo da Tirreno, então você entende. Claro. Mas quando você compara Tirreno com alguns outros fluidos aí na rua, Sim. o cara não dá o valor que deveria ter. Então, com essa informação que a Race Lube trouxe, tudo, com o treinamento que a gente fez, a gente sente o próprio colaborador com mais confiança de vender e de usar aquele produto, né, cara? Porque É isso. É isso. A gente... Tem muita coisa ruim no mercado, cara. Tem coisas boas, claro que tem. Não é só a Tirreno que faz produto bom, evidente. Mas tem muito produto ruim. Então, a gente acredita muito em trazer informação para o mercado. A gente precisa trazer informação para o mercado. A gente precisa combater as pessoas que não fazem, ou melhor, que fazem um serviço para o nosso trabalho. A Tirreno tem muito dessa raiz dentro dela, assim, sabe? De levar o que pode e ajudar no que pode para vender o produto com mais qualidade. A gente acredita que quando o vendedor de vocês ele entende sobre o produto, ele consegue vender um produto com mais qualidade. E ele vai provar para o cliente que o produto funciona. Sim. Ele não tá só empurrando um produto pro cara. ele tá entendeu? confiando, né? Exatamente. E a gente falar de mercado é Uhum. uma coisa que tá... Polêmica número 2. Polêmica aí, ó. número 2, tá muito estável, né, cara? Porra, Uhum. um dia... Porra, a gente tá num ponto que no Brasil tá tendo deflação e os Estados Unidos tá com a inflação maior dos últimos, sei lá, 25, Sim. até 40 anos. É uma inflação que tá diferente. Inclusive ontem, a gente ainda... o mercado tava com uma esperança de ter tido uma deflação e frustrou todo mundo e ainda teve uma inflação no consumidor final lá, né? Que é do consumidor varejo. O que vocês da Tirreno estão projetando do mercado para os próximos anos, sabendo que a gente sai de uma pandemia que, assim, por mais tenha sido traumática Sem dúvida. do
do ponto de vista de saúde, de afetivo, né? De perdas que todo mundo teve, Sim. infelizmente, alguém que perdeu. Mas eu vi muita empresa crescendo, Exato. né? Tanto na sua estruturação, quanto no regimento do seu próprio negócio, né? Que é aquele negócio, porra, o lucro não vem só da venda, né? Ela vem de tudo, da despesa, do investimento. O que vocês estão projetando aí dos próximos anos? Um pós-guerra, uma pós-eleição, que a gente está com a Sim. eleição aí muito viva em cima, né? Como que a Tirreno está vendo aí o mercado para frente? A Tirreno, ela vem num crescimento muito grande nos últimos anos. A marca de aditivos e de fluidos que vocês conhecem, ela cresceu muito desde do lançamento, que foi ali por volta de 2017, 2018. A gente projeta para o próximo ano, ainda mais agora, com nossos novos parceiros, que é o pessoal da Move, Móbil, ter um crescimento muito maior. A gente está visando, é evidente que eu não posso contar as nossas estratégias, Sim. mas a gente está visando chegar em patamares que a Tirreno nunca alcançou. E, claro, com a ajuda de vocês, com um trabalho excelente que vocês fazem, divulgando o nosso produto, vendendo o nosso produto, a gente pretende aí chegar, voar muito mais alto do que a gente voa hoje. Claro, a gente tem metas estabelecidas de crescimento, que é evidente que eu não posso informar, mas a gente está numa excelente expectativa para os próximos anos. Tem algum plano de exportação? A Tirreno já vende produto no Mercosul. Uhum. Então, a gente tem alguns países que compram produto da Tirreno aqui, que já faz um bom tempo, inclusive, acho que mais de um ano se bobear. A gente já vende fluido, aditivo descarbonizante e fluido de radiador para o Mercosul. E a gente, é claro, temos planos para aumentar isso para outros países também. Legal. E vocês também têm fornecimento de produto para o agro? Os nossos produtos podem ser utilizados para agro tranquilamente. A gente fornece produto com a marca de 2 marcas aí. Olhem no rótulo. Olhem no rótulo. A gente tem, que a gente fornece para 2 marcas de agro. É o mesmo tipo de, por mais que o motor seja diferente, o funcionamento e o comportamento do aditivo tem que ser igual. Então, também pode ser utilizado sem problema nenhum. Hoje, como é que faz para o reparador ter mais acesso a Tirreno, a informação dos seus produtos? No site? Como é que funciona isso? Sim, nós temos o site da Tirreno, www.tirreno.com.br. Lá o nosso site é um site bem interativo, tem bastante coisa, tem informações técnicas sobre o produto, e a gente trabalha muito com redes sociais também. Tanto LinkedIn, quanto Facebook e Instagram. A gente coloca muita coisa, por exemplo, no nosso Instagram. Nós estamos no Instagram como @Tirreno_, tá? Sigam a Tirreno aí, por favor, senão a Luana me mata. E o teu Instagram também tá acessível pra galera? Pro Claro. pessoal entrar lá, te passar direct, te xingando pra caramba. O pessoal já, tirando xingando, o pessoal já faz, já. Mandando órgão genital. Pra você que tá com raiva da Tirreno, fala com esse homem aí, tô brincando. Claro. Mas tem uma acessibilidade dessa aí com vocês? Sem porque dúvida. a gente sabe que tá muito vivo isso aí, né, cara? Sem dúvida. E o cliente final, às vezes, ele sai da loja, ele entende, por mais que você fale, ele ainda quer dar um cheque em algum lugar. Consegue falar o pessoal da Tirreno? Com certeza, com vai ter certeza. resposta? Meu Instagram é @Gui_Moda, que é meu sobrenome. Fiquem à vontade, gente, de me chamar lá, a gente bate um papo. Eu sou responsável pelo contato com o cliente final também. Quiserem entrar em contato com a Tirreno, podem entrar em contato com a Tirreno, que a gente conversa. Eu auxilio vocês no dia a dia. A gente já faz esse trabalho. É um trabalho que eu já faço com... Assim, a minha parte técnica, ela não é só com vocês, com a montadora, com o dono da distribuidora, mas é também com o cliente final. Então, eu recebo, literalmente, inúmeras ligações de gente falando pra mim: ô, Guilherme, tudo bem? Poxa, eu tenho aqui um carro de tal montadora, do ano tal, que produto da Tirreno que eu ponho dentro dele? Porra, que legal, cara. Parabéns. Porque, Obrigado, cara. porra, dificilmente alguém é tão acessível assim, né, cara? Imagina, no universo dessa nosso proximidade, automotivo, que é um universo muito curioso, né, cara? Um Sim. universo de muito... muita informação, muito julgamento próprio, Sim, né, cara? sim. E assim, tô abrindo um canal desse de contato direto com o cliente final, até pra gente que é lojista também, já dá uma segurança muito maior pela aquela história que a gente tava falando um pouco antes. Tem gente que não vai vir aqui, Sim, né? Porque eu não Sim. quero aparecer lá, deixa pra lá, deixa alguém ir lá, é lógico. porque ele não...
quem deve, não quem deve, né? Mas quem não tem confiança naquilo, não tem muito o que falar, não tem muito o que responder, tem que estar num ambiente um pouco controlado. E aqui não vai estar, né? Não, cara, eu acho que é muito reflexo da Tirreno, do que a Tirreno é. A Tirreno é muito transparente. A Tirreno é muito aberta para falar com todo mundo. Então, a gente fala com o diretor da montadora, um cara que é o diretor da montadora na Europa, e a gente fala com o dono da mecânica no interior de São Paulo, por exemplo. Do mesmo jeito. Atende as pessoas com a mesma atenção. Porque não tem ninguém que é melhor ou pior. No final da história, todo mundo é igual. Então, a gente tem que tratar todo mundo do mesmo jeito. Legal. Bom, e dá uma segurança. Tem quantos colaboradores a Tirreno? Aproximadamente 150. 150 em crescimento, mas aproximadamente 150. Legal. E nessa unidade de Diadema, São Paulo. E essa, com a Move, foi uma fusão ou foi uma compra de porteira fechada? Foi uma compra. Então, e aí toda a galera foi junto? Todo mundo. Comprou o negócio. A Move é uma empresa extremamente humana. Uhum. O que eles fizeram foi comprar tudo. Tudo, absolutamente tudo. E uma das primeiras coisas que eles falaram foi: a gente precisa de todo mundo. Legal. Então, eles estão agora em parceria com a gente, tentando crescer bastante no mercado, que é o que a gente tem feito. E eu tenho 100% de certeza que eles vão ajudar a gente em muito daqui pra frente. Questão de marketing, também tu acha que vai aflorar mais a Tirreno aí? Não tenho a menor dúvida. A gente não perde por esperar. Acompanhem. Aqueles caras, né? Acompanhem. Né? Isso aí. É bom. Eu fico feliz. Tem uma empresa brasileira. Eu não sabia que a Tirreno era brasileira. Cara, a Tirreno começou com um italiano, mas é uma empresa brasileira. Seu Sérgio ficou na Tirreno até a venda. Então a Tirreno foi vendida agora, oficializado dia 1º de janeiro, que a gente virou Move. Até lá, era uma empresa familiar que ele tomava conta. Até pela idade vinha um pouco menos no final do processo. A filha dele também, o genro dele. Então, sempre foi uma empresa familiar. E agora a gente está vivenciando novas experiências com uma empresa que é gigantesca. Uma empresa como é a Move, de um grupo enorme, que é o Grupo Cosan. Vai mudar a metodologia, esse tipo de coisa? Não de fabricação, que eu digo, mas de comércio, de... A gente está estudando ainda faz muito pouco tempo, né, Diego? Então, assim, tudo está sendo estudado para os próximos passos serem tomados, né? O que eles sempre falaram pra gente, o pessoal, é que a gente tem uma expectativa muito grande pro futuro pra Tirreno. E eles não teriam comprado a Tirreno se eles não tivessem. Não. Então tá todo mundo muito animado, assim. A gente quer... O nosso desejo, cara, é ver a Tirreno chegar em lugar onde não chegou. O meu desejo, assim, a gente tem na Tirreno um negócio muito de senso de dono. Todo mundo acha que é dono um pouquinho da Tirreno, assim, sabe? Que quer ver o negócio prosperar, quer ver a Tirreno aparecer em determinados lugares, em determinadas mídias, quer ver a Tirreno chegar num volume de vendas para alcançar os líderes de mercado atual que estão no mercado há muito tempo. Esse é o nosso desejo, e é o desejo de cada funcionário, assim. E a gente é literalmente uma empresa muito unida. E hoje, com isso, para você que está vendo aí o podcast, ou você que está aí dentro da Tirreno, agora você pode ser sócio da Tirreno, né? Pode comprar ações da Move. Exatamente, pode comprar ações da Move, inclusive, tá? Exatamente isso. É muito legal. E isso cada vez dando uma segurança maior, né, cara? Cada vez a evolução, até porque agora tá no mercado aberto. Sim. Tem que prestar conta que nunca prestou, entre aspas, né? Sempre teve um rei, né? Pra tu prestar conta, agora tu tem um mercado inteiro aí, a CVM para regular. E aí a tendência, esse ISO aí vai ser... 9.000 e muitos aí. A gente tá muito, muito animado. Eu te falo que, assim, quando você tem uma venda de uma empresa, você tem duas opções. Tem o cara que vai ficar, e eu entendo que tem muita gente no Brasil com muitos funcionários, muitas empresas, isso acontece, do cara ficar desesperado, e acontece. Mas no nosso caso, a gente tá muito animado, cara, porque eles passam uma segurança enorme. E eu acho que vai ser muito bacana daqui pra frente. Porra, que coisa boa. Então a gente tá caminhando aqui pra reta final. Queria te agradecer pra caramba, Guilherme. Trouxe bastante conhecimento pra gente. E considerações finais aí, qual o recado que você quer deixar? Alguma pergunta que a gente não fez? A gente sempre gosta de saber qual é a pergunta que você gostaria de ter respondido que a gente não fez. Eu acho que não teve uma pergunta que vocês não fizeram. Talvez a história das cores de aditivo. Muita gente pergunta, poxa, a cor importa no aditivo? Porra, bom, então vamos nessa. Cara, a cor não importa em aditivo. O que importa é a tecnologia que tá dentro dele.
Então, a Tirreno hoje tem várias cores de produtos. As nossas cores de produtos são feitas para separar as tecnologias que nós temos. Mas, no final da história, a cor é corante. Então, o que importa é o aditivo que está lá dentro. Mas, cara, perguntam muito isso. Então, para você que está fazendo essa pergunta, não compre aditivo pela cor, compre pelo rótulo. Vai lá dar uma investigada, olha o que está escrito atrás. O Guilherme falou aí várias dicas para você comprar o produto que realmente você precisa, porque o Brasil não é para amadores, né? Não. Aqui o cara tem que ser muito ligeiro. Exatamente. Tem que ser muito ligeiro, tem que ser muito futucão, tem que estar aí seguindo o Piloto Automático nas redes sociais, aqui no YouTube. Cara, te agradeço, o Igor já te agradeceu, te agradecer de coração pelo tempo disponibilizado, agradecer a galera da Racing Lube, que proporcionou a gente estar com essa fera aí hoje. A Tirreno, toda gratidão e todo parabéns. E agora, com a Move, vamos mover o mundo. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Diego, Igor, pessoal, tá aqui. Pra Tirreno é um prazer participar desse projeto de vocês, que é incrível. E, cara, eu apoio muito essa ideia de levar informação pro mercado. Continuem, gente. A gente precisa de mais desse tipo de projeto no Brasil. Para vocês que estão assistindo a gente, a dica que eu dou para vocês é: estudem, pesquisem, se informem. Não acreditem em tudo que vocês ouvem, porque no final da história é o bolso de vocês que vai gritar se você fizer alguma coisa de errado. Obrigado pela oportunidade, gente. Foi um prazer pra gente estar aqui. Obrigado você. E você que ficou até aí. Dica para você que ficou até aí e ainda não se inscreveu, tá? A gente, é claro, tem essa iniciativa aqui. É um projeto que a gente quer cada vez fazer chegar mais longe, mas a gente precisa de você. Isso pra aí. Poder. A gente quer chegar aí. Temos a nossa meta de crescimento, tá divulgada, tá? Vão chegar. A Tirreno não pode falar, mas a gente quer chegar aos 1.000 seguidores. Então, Olha aí. É isso aí. Olha aí. A gente precisa chegar aos 1.000 seguidores pro YouTube impulsionar cada vez mais essa bagaça, rolar um faz-me rir no nosso bolso para poder manter essa birosca aqui em pé. E segue, curte, compartilha, redes sociais, no Instagram, @Piloto Automático Podcast, no TikTok também. Eu sou Diego Ferreira, meu irmão Igor Mendes. Até a próxima. Valeu. Valeu.